pessoal, aqui é a Ju do blog Julie Crônicas e hoje é dia de leituras do mês. Eu já tinha comentado lá no Instagram do blog que no final de julho eu ia estar terminando meu curso de Linguística e Missiologia pela Agência Missionária Além, e o mês de agosto eu ia meio que tirar de férias e em setembro eu ia começar o curso Perspectivas no Movimento Mundial Cristão, no Movimento Cristão Mundial. E por isso esses meses ficaram um pouco corridos e complicados de leitura, mas hoje eu vim fazer um apanhado geral, porque senão as leituras vão se acumulando e eu não consigo fazer resenha de nenhuma delas. Sobre o curso Perspectivas, é o curso referente a este livro aqui. Vocês já devem ter visto esse livro na estante de algum outro youtuber, e durante esse curso a gente precisa fazer as leituras que estão todas neste livrão. Então a gente precisa ler esse livro aqui, e por isso minhas outras leituras acabam ficando meio que de lado, assim, mas eu vou tentando ajustar todas elas. Então a minha única leitura concluída do mês de agosto foi a do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do autor C.S. Lewis, que já tem resenha escrita lá no blog e resenha em vídeo aqui no canal. Mas de uma forma geral, o livro procura mostrar... Ele é uma ficção em que tem esse personagem fitafuso que escreve cartas para o seu sobrinho Verme Billy, orientando ele como lidar com o seu paciente, que na verdade é o ser humano pelo qual ele é responsável. Lembrando que esses indivíduos que eu falei são diabos, então o foco do livro é meio que fazer uma crítica à nossa vida religiosa a partir de uma perspectiva deles, e não nossa. Lembrando que vida religiosa é diferente de vida cristã. Ainda em agosto, eu comecei a ler o livro José, da série Heróis da Fé, mas eu não terminei porque, mesmo o autor trazendo bastante reflexão sobre a vida de José e muita informação histórica que eu amo, tem uns momentos em que o autor faz uma reflexão sobre a nossa vida, e aí nesses momentos eu senti que o texto ficou meio que pra autoajuda, sabe? Que não é um estilo que eu gosto muito de ler. E aí a minha leitura acaba ficando sempre muito arrastada. Então, dessa série eu tenho também os livros de Esther e Moisés. Assim? Acho que é assim, né? De Esther e Moisés. E até agora eu só li completo o livro Esther. E eu lembro que eu levei meses para terminar de ler esse livro, justamente por causa desse ponto. Então o livro José tá aqui, tá pela metade, será? Não, eu li um terço do livro. Mas ele não tá abandonado, só tá pausado. Eu vou voltar e vou terminar de ler, mesmo que demore meses, como demorou o de Esther, porque pela informação histórica que ele traz e pela reflexão, vale muito a pena. É só o ponto de autoajuda que me atrapalhou um pouquinho. Mas eu sei que tem gente que gosta, e tem pessoas que pra isso não é um problema. Então fica aqui a recomendação e a dica. Depois, já em setembro, eu comecei a fazer o curso Perspectivas, e junto com o material eu recebi esse livretinho aqui, Vocacionados, do autor Ronaldo Lidório. E nesse livreto, o autor procura mostrar que, por estarmos com Cristo, nós somos chamados para trabalhar na missão dele, na obra dele. E aí ele procura orientar sobre como você identificar o seu chamado e como você trabalhar o seu chamado. Então é um livreto basicamente missionário e que ajuda bastante como um pontapé inicial, como um orientador sobre você trabalhar o seu chamado na obra de Deus. O segundo livro que li em setembro foi o livro O Sacerdote, da autora Francine Rivers. Esse livro é uma ficção inspirada na vida de Arão, irmão de Moisés, e ele faz parte de uma série de 5 livros que conta a história de homens que viveram à sombra de outros homens. E nesse livro aqui, o que ficou central para mim foi como Deus pode fazer de um escravo o sumo sacerdote de um povo, mesmo com todos os defeitos que ele tem e que a gente sabe pela história da Bíblia, porque é Deus quem faz, é Deus quem age e quem direciona. E antes que você fique super animado com a história desse livro, ou com esse livro, eu preciso te dizer que se você pensou em Amor de Redenção, não faça isso, porque são livros bem diferentes.
Tipo, esse daqui não tem nada de romance. Zero, zero. Ele é mais pro tipo histórico informativo, mas ainda assim ele tem o seu valor, mesmo sendo uma ficção histórico-informativa. Outro detalhe é que esse livro aqui eu só encontrei pra vender no sebo. Eu comprei o meu pela estante virtual e eu acho que a editora parou de produzir. Então deem uma olhada, porque eu acho que vocês só vão encontrar no sebo também. Ah, já tem resenha escrita desse livro aqui lá no blog. Meu terceiro livro de setembro foi 100 Dias na Terra, da autora Ruby Albuquerque, e eu recebi em parceria com a editora Up Books. Sem muito spoiler, esse livro conta a história do Caleb, que vai trabalhar como fotógrafo em um documentário que vai ser feito ao redor do mundo, contando sobre como as pessoas lidam com a tragédia e a dor. E para escrever essa história de ficção, a autora se inspirou em acontecimentos reais, como, por exemplo, o tsunami que aconteceu em 2004, se não me engano, e que atingiu os países que fazem costa ali no Oceano Índico. E também se inspirou no atentado do 11 de setembro que aconteceu nos Estados Unidos e situações de tragédia desse jeito. Quem acompanhou no Stories lá do blog viu que eu gostei muito da leitura desse livro, olha, cheio de marcações. E eu gostei porque a autora procura nos colocar a par de tragédias reais que aconteceram, mas não só isso. Ela procura apontar também uma resposta para toda a dor que isso causou. E no fim das contas, acaba sendo Deus. Então ela, nessa ficção, também responde questões como a morte é uma coisa natural? E por que continuamos sofrendo? E Deus não vai fazer nada em relação a isso? Então é uma proposta muito legal que a autora colocou, muito inteligente, muito interessante. E para quem ficou curioso, o título 100 Dias na Terra faz referência a uma missão paralela que o Caleb tem. Mas eu também parei de comentar por aí, porque senão vai estragar a história. Então, para saber o resto, só lendo o livro. Por fim, no dia 31 de setembro, eu comecei a ler o livro 4 Homens, um Destino, do autor Hernandes Dias Lopes. E eu consegui ler até a página 50. O livro não deve ter... Ele tem um pouco mais de 100 páginas, umas 115. Mas eu tinha um outro compromisso e tive que interromper a leitura. E aí ela tá parada até hoje. Mas eu vou terminar de ler. Pelo que eu entendi, o livro vai falar sobre as histórias de Abraão, Isaac, Jacó e José, como foi a caminhada desses homens com Deus e sobre como nessas 4 gerações dessa família, Deus não mudou e como Deus continua o mesmo até os dias de hoje. Continua o mesmo do tempo dessas 4 gerações. E quando eu chegar na página 100, eu vou fazer um vídeo também lá no Instagram, então não deixem de acompanhar. Bem, pessoal, e foram essas as leituras que eu comecei, terminei e parei nos meses de agosto e setembro. Se vocês já leram algum desses livros ou querem saber mais sobre algum deles, não deixem de comentar aqui embaixo se vocês também quiserem um vídeo específico sobre algum desses livros. E não deixem de acompanhar nas redes sociais, porque sempre tem atualização por lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!